Meu nome é Márcia Yara, professora de Biologia. Eu estou aqui na instituição desde 1996, sou do primeiro concurso, e eu comecei a dar aula na Visconde de Mauá. E aí depois eu retornei para o República em 97. E aí estou aqui no República desde 1997, não saí mais, só aqui. Que diferenças podem ser apontadas do aluno e da escola desde que entrou até hoje? Diferenças no aluno? Antes tinha um processo seletivo, né? E os alunos daqui, né, do fundamental também, eles entravam, só que a média para entrar era bem elevada. Então tinha assim um rigor maior, né, no processo seletivo. Só que com o passar do tempo, né, houve uma falta de investimento, né, na instituição. Então o interesse, né, dos pais em matricular os alunos aqui na escola foi diminuindo e chegamos a um ponto que a procura foi muito baixa. E acabou tendo que fazer até sorteio para completar o número de vagas. Então a gente já chegou aqui, né, a ter, só na primeira série, a gente chegou a ter 33 turmas só de primeira série. Eram 17 turmas de manhã e 16 turmas à tarde. E hoje, né, a gente tem um pouco mais do que isso, para a escola inteira. Então, assim, esse é o mais gritante, assim, né, da falta de investimento, né, não dá para abrir mais turmas porque não tem concurso para professor. Então, se não tem professor, não tem como abrir turma. E isso desestimula, né, os pais em colocar e até dos alunos também fazerem, porque quanto menor o número de vagas, menos estimulante, porque o aluno pensa que ele não vai conseguir passar, né. Se pudesse mudar algo nas suas escolhas profissionais, o que seria? Mudar algo na minha escolha? Não, a minha escolha, né, ela veio assim, eu comecei muito nova aqui. Comecei com 25 anos, tinha acabado de me formar. Não tinha nem pego o diploma ainda quando eu fiz. Então, assim, eu fiz, né, porque precisava começar a trabalhar. E ser professor é algo muito... A gente, depois que começa a dar aula, a gente não consegue parar. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu não consegui mais me livrar do magistério, né? Isso foi algo que me contaminou, né? E assim, nunca pensei em fazer outro tipo de mudar de área. Não sei se era isso que você estava me perguntando. Se era mudança de área, fazer uma outra. Só se fosse, né, outra coisa que eu acho também, né, que falta investimento na nossa carreira. Então, eu não precisaria mudar de área, mas eu gostaria que tivesse mais investimento na minha formação. Isso é algo que eu sinto muita falta. Perfeito. Se pudesse mudar algo na escola agora, o que seria? Na escola, eu gostaria que os alunos tivessem armários para guardar seus livros, né? E aí a gente poderia utilizar mais dos livros, menos PDF, porque, né, o PDF ele não é a melhor forma para a gente trabalhar conteúdo, né? Eu gostaria muito de trabalhar mais conteúdos em livros físicos com os alunos. Eu acho que seria um processo de aprendizado enriquecedor. Trajetória da senhora, desde que terminou a faculdade e começou aqui? Então, aí eu me graduei, né, e aí comecei a trabalhar e adorei, né, não consegui mais parar. E junto com a minha graduação, eu sempre trabalhei com pesquisa. Então, eu trabalhava com algas, com macroalgas, e sempre continuei, né, meu pé era aqui dando aula, mas eu continuava com o meu trabalho de pesquisa na universidade. E foi assim que eu fiz o meu mestrado, né, no Museu Nacional, né, e isso contribuiu muito, muito para a minha formação, né. Então, aqui no República eu vejo isso.
professores são professores altamente qualificados, ou tem mestrado, ou tem doutorado, né? Só que eu lembro que quando eu fui fazer, foi uma questão minha, eu não tive incentivo para fazer o mestrado, muito pelo contrário, eu não tive liberação da minha carga horária. Então, no mestrado, alguns professores, né, eles são convidados pela instituição para virem de outros estados para dar a sua aula. Então, quando eu tinha determinada matéria, eu tinha que faltar aqui no trabalho, porque eu tinha que assistir a aula daquele professor que ele só estaria aqui no Rio de Janeiro naquela semana. Então, eu não tinha, né, opção. E eu nunca tive apoio de reduzir a minha carga horária. Então, o máximo que o diretor ajudava era me liberando naquela semana, sendo que eu tinha que repor tudo na outra semana. Então, imagina, os alunos já tinham a carga horária minha na semana seguinte e eu tinha que dobrar essa carga horária com os alunos. Então, ainda tinha que encaixar no tempo vago da turma. Então, ficava muito pesado, tanto para a turma quanto para mim também. Então, isso é uma coisa que eu acho que falta, assim, esse incentivo da instituição, né, não da escola em si, mas da instituição FATEC, né, na formação do seu quadro de docentes. Se a senhora pudesse deixar um recado para os alunos, para os professores. Que a gente continue essa parceria. Aqui é uma escola excelente, tá? Apesar de tudo, né? Eu não investi na minha formação, assim como os nossos colegas aqui, outros professores não investiram na formação, né, à toa. Então a gente tem um prazer em dar aula e um prazer em continuar ensinando, né, a todos os alunos aqui da escola. Sempre um prazer. Última coisa, tem alguma frase que seja marcada da senhora, registrada, que a senhora usa muito? Eu já tinha falado, né, que eu brinco com os alunos, né, eu sempre chego na sala de aula perguntando, foi hoje que eu marquei o teste surpresa? Aí os alunos ficam assim meio chocados, não sabem, mas se é surpresa, por que aí eles não entendem, em princípio, assim, a brincadeira. Essa é uma das coisas que eu falo. E outra coisa é sempre quando um aluno pergunta para mim, né, professora, a prova vai ser com consulta? Eu sempre, você e seu cérebro.